Boa noite a todos. Alô? Alô? Essas brincadeiras são sempre bem-vindas, eu acho legal, gosto disso. Mas a propósito da sua brincadeira, eu vou fazer um relato que está fora do script. Mas como o tema é reencarnação, eu vou narrar. Você falou no Divaldo, né? Eu acho que na existência passada eu fui carregador de mala dele. Hoje ele tem um punhado de gente que carrega as malas dele aí pela Europa. Deve ser uma coisa muito difícil, aquelas malas cheias de livros. Eu acho que fui. Ele conta coisas do século XII, XIII, que eu nem cogito de considerar, porque eu acho isso tão difícil, mas com o Divaldo eu tenho uma experiência interessante, que eu acho que vale a pena narrar, que mostra bem a ideia de reencarnação, de encontros e de reencontros. Embora eu insisto em dizer, sem nenhuma falsa modéstia, eu devo ter sido, honestamente, um carregador de mala. Não há outra possibilidade de a gente se aproximar de um homem como Divaldo Pereira Franco, cuja missão é a vulgarização, a divulgação da doutrina espírita pelo Brasil e pelo mundo, feito um apóstolo Paulo como ele fez, com a diferença que Paulo carregava um tear nas costas para poder se manter. E Divaldo tem os livros que, por meio dos quais ele mantém a mansão. Mas aconteceu o seguinte, eu sempre admirei Divaldo, desde aqui o Elar. A primeira vez que eu o vi em pessoa foi aqui, num evento, acontecido nos anos 60. Nesse salão, a mocidade estava reunida e Divaldo havia feito uma palestra na noite anterior, e naquele domingo de manhã, a mocidade reunida, ele veio fazer um bate-papo rapidíssimo, e eu não me esqueço que, ao final do bate-papo, Ricardo pediu para que eu fizesse a prece de encerramento. Eu fiz e nos levantamos para despedir dele, e quando ele tomava rumo para sair aqui, aquele tempo o acesso fora do salão era por aqui, uma porta, eu então corri atrás dele e falei, Divaldo, por favor, eu queria que você me reservasse um minutinho. E eu estou curioso, aquele tempo a conversa, o tema da hora eram as questões dos bebês de proveta e nascimentos. Eu queria que você me respondesse uma questãozinha sobre bebê de proveta. Ele se voltou para mim e falou assim, e você acha que em um minutinho eu discuto isso? Até logo. Eu falei, mas que sujeito mal-educado. E claro, ele ia pegar o avião, né? Eu falei, mas que bandido. E foi embora. Falei, não se discute isso em um minuto. E foi embora. Mas que coisa. Passados uns tempos, no ano de 1986, portanto, mais de quase 15 anos por aí, e nós, o grupo do Elar, nós costumávamos ir até as palestras dele nas cidades circunvizinhas, então eu estava sempre vendo ele em Jaboticabal, Bauru, etc. E o Lobato fez 50 anos, em 1986, e a turma me incumbiu, os colegas do centro, de escrever para ele, pedindo para que ele viesse fazer uma palestra para nós, e um seminário, que aliás se tornou um seminário, ele veio, se tornou um seminário muito interessante, porque nesse seminário ele falou sobre o Sai Baba, que era um espírita, um ser humano famosíssimo lá da Índia. E eu escrevi a carta para Divaldo falando assim, eu nunca tinha me dirigido a ele por carta, a não ser aquela vez. Falei, Divaldo, eu sou fulano de tal, nós estamos no Centro Espírita Rio Lobato, vamos fazer 50 anos no dia 31 de março de 86, queríamos, por favor... Aquele tempo escreviam-se cartas, né? Cartas com letrinha à mão, nem digitado não era, nem datilografado não era. E queríamos que você viesse até Rio Preto fazer uma palestra para nós no sábado, e no dia seguinte, no domingo, você fizesse um evento especial para nós, um seminário nos períodos da manhã e da tarde. E mandamos a carta. Talvez tenha passado uma semana, ele respondeu. E entre tantas coisas ditas, ele disse assim para mim, você acha que eu, na idade que me encontro, teria condições de fazer uma palestra no sábado à noite e no domingo o dia inteiro fazer um seminário? Eu não tenho condições físicas para fazer isso. E mais alguma coisa, ele me falou, mas que sujeito mal-educado. Eu escrevi de volta. Falei, olha, considerando que você é uma pessoa tão esclarecida, e eu reconheço que você devia ser mais complacente, mais condescendente. Você sabe que eu sou um sujeito ignorante, você devia ter mais paciência comigo. Escrevi na carta e mandei para ele. O que ele fez? Ele veio.
Falou, não, eu vou. Olha o que aconteceu. No dia da palestra à noite, que ele ficou de fazer e veio, talvez aqui poucos se lembrem disso, o Maestrelli, nem sei se estava lá, foi no Monsenhor Gonçalves, a palestra que Edivaldo fez, à noite, um salão do Monsenhor Gonçalves. Eu nem falei com ele. Ele fez a palestra, eu assisti e fui embora. Falei, não vou cumprimentar esse bandido. No dia seguinte era o seminário. Ele chega até o centro, aquele tempo ele ficava na casa do Dr. Brasil. Alguém o levou até o centro, eu não tinha chegado ainda. Quando ele chegou, ele desceu do carro e o pessoal que veio atendê-lo recebeu a seguinte pergunta dele: pessoal, eu quero falar com o Eurípides. Ele desceu do carro e falou, eu quero falar com o Eurípides. Eles me contaram, o próprio Divaldo me contou. E o pessoal, pois não, vamos levar o senhor até ele. E levaram Divaldo até o Eurípides, que era um Eurípides charameu que frequentava o Lobato, por incrível que pareça. Quando ele chegou, eu falei, não é esse. Como não? Esse é o Eurípides. Não, o que eu quero falar não é esse. Olha que coisa, né? E o pessoal, não, tem outro então é outro. E aí, quando chegou, nós nos conversamos bastante, ele foi muito solícito, me abraçou, e eu descobri então que ele estava me testando. Acho que ele sabia que eu era um sujeito, e sou, mas era mais cabeçudo, como se diz. Falei, eu vou testar esse sujeito mais um pouco para ver se ele está bem apropriado. O fato é que quando acabou a palestra, o seminário, ele se abraçou a mim, uma coisa honrosa para mim, uma coisa emocionante, e me disse, Eurípides, eu estou aqui te recebendo, eu estou aqui na sua casa recebendo por vocês, estou aqui com uma pessoa ao meu lado que está pedindo para eu tomar muito cuidado com você e ter o máximo carinho por você. Ele se chama Oswaldo Alves da Silva, é meu pai. Falei, gente do céu, eu falei, quero mais, quero dizer mais algumas coisas, vou te dizer isso, e nós vamos fazer isso, e mais aquilo, e fomos andando, até chegar na rua. Falei, meu Deus do céu, e eu fiquei tomado de emoção por tudo quanto ele me disse, falou e recordou. E aí ele disse assim para mim, uma coisa que eu vou envolver a Maria, não gosta, minha esposa, ele falou assim, olha, e tem mais. Ele falou assim, você vai chegar lá, a Maria, sua esposa, vai perguntar, puxa vida, mas você testou isso? Você perguntou para ele, pediu dados para ele? Ela vai perguntar se você tem dados que possam comprovar esse... E eu cheguei em casa, bem, ele te contou tudo, te contou. E você tem como provar? Bom, ele me falou na família Montmorency, falou num sítio lá na França, perto de Paris. E depois meus filhos foram até lá e realmente constataram um prédiozinho, um casebre desse tempo. Mas vejam que coisa interessante, como é que pode... daí nós firmamos essa amizade que dura, e ele se hospeda na nossa casa desde essa data, desde 86. Portanto, há 33 anos. Todos os anos. E nessa época, Maria esperava a nossa caçula. Ele sugeriu o nome, que é Michele. E temos com ele essa alegria indefinível, incontida, inexplicável de tê-lo ao nosso lado, sempre carinhoso, sempre atencioso. Esse é Edivaldo Franco. Eu acredito que... depois ele me contava lances assim, interessantíssimos de observações que ele fazia, que me via, moleque ainda irresponsável. Ele me conta lances, quando nós íamos com o Elar, ele me falou o seguinte, olha, eu me lembro de uma palestra que eu fiz em Jabuticabal. Me lembro que você estava sentado nesse lado com uma pessoa assim, assado, que era meu colega, Demar Santos. Falei, meu Deus, mediunidade existe mesmo, né? Não é possível. Esse é o grande Edivaldo. E nós iríamos, então, falar um pouco sobre esse tema. E, a propósito, para falar sobre esse tema, eu queria lembrar um livrinho, um opúsculo, um livreto extraordinário que trata do tema reencarnação, escrito e descrito de forma admirável por uma grande espírita recém-desencarnada não faz muito tempo, Terezinha de Oliveira. Eu me lembro que a última palestra que eu assisti com Maria, minha esposa, foi aqui no Ielar, com ela, Terezinha de Oliveira. Uma mulher espetacular, uma grande oradora, uma grande escritora, dirigente por longos anos do Centro Espírita André Luiz de Campinas, formidável. E ela escreveu, entre outros livrinhos, opúsculos, livretos, com a finalidade de explorar de forma tranquila, didática, simples, alguns temas espíritas. Eu tenho esse livrinho que se chama Reencarnação é Assim Mesmo. E ela então fala, é o tipo do livreto dessa autora, Terezinha de Oliveira. A gente encontra na internet, está disponível, existe esse livreto. É fininho, tem 20 páginas, é um miudinho, disponível na internet para quem quiser comprar. É o tipo do livreto que a gente pode passar para pessoas
pelas quais nós temos consideração, respeito, como presente. Eu sou muito preocupado com o detalhe de se presentear as pessoas com obras espíritas, quando elas não demonstraram interesse. Eu confesso, talvez esteja errado, e se estiver, eu preciso me consertar, eu não sou adepto da ideia que a gente deve presentear as pessoas com livros espíritas sem que elas tenham manifestado interesse. Não sou. A doutrina espírita, ela é muito vigorosa, ela é muito intensa nos propósitos, nos seus princípios, e às vezes pode chocar a pessoa. Chico Xavier tem uma frase extraordinária. Ele diz que a verdade, não obstante o valor que ela tem intrínseco, o valor que a verdade tem, muitas vezes, para passá-la adiante, deve-se embrulhá-la num tecido como um leve, como uma seda, para que a gente não fira a pessoa, ainda que com uma pérola. E o espiritismo seria comprado como uma pérola. E para a gente não ferir uma pessoa, não se deve levando a torre de direito, barateando os conceitos e chocando as pessoas. Agora, quando há interesse, eu confesso que ainda assim, eu sou muito criterioso com todas as minhas limitações na obra que se pode oferecer. Dependendo das circunstâncias da pessoa, a gente então estuda se é um romance, se é o livro dos espíritos, se é o Nosso Lar. Mas esse livrinho não. Esse livrinho, para pessoas que a gente tem por confiança, é um livrinho que a gente pode dar sem medo, porque é escrito com um linguajar simples, inteligível, didático, sem muita profundidade e sem nenhuma informação que possa violentar a incredulidade das pessoas. Até porque o tema reencarnação, de todos os princípios espíritas, de todas as afirmações, de todos os ensinamentos espíritas, esse tema, essa chamada teoria da palingenesia, ou da palingênese, o tema reencarnação, é um tema que é fortemente refutado pelas igrejas de um modo geral. Não deveria ser, mas é. De maneira que os nossos irmãos, colegas, parentes ou não, que são adeptos, profitentes de outras religiões, a gente precisa tomar cuidado ao tratar com eles sobre esse tema. O que é para nós tão natural, tão claro, tão compreensível, tão real, tão verdadeiro, tão imprescindível à nossa fé, à compreensão da justiça de Deus, tão imprescindível à compreensão do mecanismo da evolução, para eles não são, até porque são pessoas que são doutrinadas ao longo de uma vida inteira nas suas igrejas, a não aceitar a ideia da reencarnação. Não obstante, o Velho Testamento e o Novo sejam riquíssimos, com referências, com dados, com histórias, até feitas pelo próprio Jesus, narradas por ele próprio, em favor da reencarnação. O Novo Testamento é pródigo, é rico de referências sobre a reencarnação. Mas eu digo, esse é um livrinho típico para se dar. Eu me lembrei de anotar aqui alguns dos tópicos que ela trata nesse livro, nesse livreto. Para a maioria de nós, certamente são temas claros, que não suscitam dúvida, mas para as pessoas de modo geral não são claros. E ela então, com muita maestria, discute, por exemplo, para se falar em reencarnação, ela começa, primeira coisa, de início, nós temos que partir de alguns pressupostos. Eu não posso falar sobre reencarnação, eu não posso falar sobre comunicabilidade dos espíritos, eu não posso falar sobre alguns princípios espíritas, sem antes eu partir de um pressuposto básico, fundamental, que nós somos espíritos imortais. A conversa com um ateu tem que partir de um pressuposto como esse. Eu preciso tomar muito cuidado. Eu me lembro que quando eu era jovem, meados do século passado, e eu morava em República, e comumente passavam pela República, de estudantes, pessoas que têm aquele hábito de fazer proselitismo, passam na casa da gente, eles entregam Bíblia, querem conversar, e como nós éramos um grupo de jovens, muito sem preconceitos e abertos, nós recebíamos muitas visitas, inclusive de determinadas religiões que são muito, me lembro bem, mas não precisa citar nome, muito críticas com relação às ideias espíritas. Então eu me lembro que eu tomava muito cuidado e fazia alguns preâmbulos e analisava e sondava os pressupostos que essas pessoas tinham, porque não adianta eu falar com uma pessoa sobre a reencarnação se ela não admite, por exemplo, o princípio do próprio espírito. Por exemplo, uma pessoa que não crê
na vida espiritual. Mas enfim, ela fala quem somos, e ela então busca Allan Kardec, todinho o livro dela, esse livrinho, Reencarnação em Si Mesmo, está todo ele centrado e assentado em duas obras basilares quando o tema é reencarnação. O primeiro livro, o Livro dos Espíritos, lá tem tudo. Todas as dúvidas que possam ser suscitadas sobre esse tema, estão lá as respostas a elas. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E, em adendo, outro livro sobre o qual ela se apoia, que talvez seja o livro mais rico, mais completo, mais denso, que trata da reencarnação, que é um livro de Gabriel Delany, o grande espírita Gabriel Delany, cujo pai foi espírita importante na França. Ele nasceu, esse Gabriel Delany que escreveu o livro chamado A Reencarnação, ao qual estou me referindo, ele nasceu quando o Kardec já estava quase desencarnando. Então ela se atém a essas duas obras, o Livro dos Espíritos e o outro livro de Kardec, e o outro livro, A Reencarnação, de Gabriel Delany, francês. São duas obras sobre as quais não pesam suspeita alguma no tocante à intuição, ao entendimento, à compreensão dos temas em geral, mas sobretudo do tema a reencarnação. E ela então pergunta, por que reencarnar? Numa linguagem simples, por que é que nós temos que reencarnar? Sendo espíritos imortais, criados por Deus, que iremos sobreviver à morte do corpo físico, fugir desse escafandro para submergir no mundo espiritual, num outro escafandro chamado perispírito, por que nós temos que retornar? Por que nós temos que reencarnar? E a resposta é simples, Kardec fala, mas ela fala com maestria, porque nós somos espíritos imortais criados para a perfeição, e como tal só se adquire a perfeição com esse estratagema divino. Reencarnações sucessivas, incontidas, infindas, neste orbe e em outros tantos planetas. A gente se reencarna para buscar a perfeição, como nenhuma religião fala isso, co-criadores do universo, herdeiros de Deus. Que trem mais maluco, isso que o Espiritismo fala de lindo. Nenhuma religião fala isso. As religiões costumam colocar Deus como Pai Supremo e Poderoso e nós como filhos, o restante das... Não! A doutrina espírita fala que Deus é o Pai soberano, poderoso, onipresente, onisciente, justo, magnânimo, mas nós não somos senão os seus herdeiros, dizem os espíritos do universo, herdeiros do universo, co-criadores. E para que nós possamos assumir esse papel, nós temos que nos reencarnar nesse orbe, assim como nos reencarnamos em alguns inferiores, e nos orbes ainda que estão à nossa espera, mais adiantados, mais compatíveis com a nossa necessidade. E para refutar qualquer dúvida, quando a pessoa fala, mas espera aí, e essa reencarnação é assim, não tem outro meio? Bem, Jesus, com todas as letras, segundo o Evangelho de Mateus, disse para aquele povo rude de então, que não difere muito do de hoje, no tocante à crença, Jesus dizia, sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Ora, Jesus, que frase mais estranha, maluca, entendida à luz da nossa ignorância. Se Jesus está pedindo que sejamos perfeitos, como? Ele dá um parâmetro, ele dá uma medida. Ele não fala, sede perfeitos como eu, sede perfeitos como... Ele dá um parâmetro, ele dá uma medida. Sede perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Ora, meu Deus do céu, numa vida, em duas, em três, mas numa. É por isso que nós reencarnamos. Mas ela fala longamente sobre isso. Ela fala sobre as dificuldades para eventuais reencarnações em corpos doentes. Ela toca no perispírito. Ela fala por que é que nós não nos lembramos do passado. Essa é uma questão que as pessoas que não são espíritas, ou, as pessoas, ou que são e pouco leram, ou menos um pouco instruídas, têm dificuldade para entender por que é que nós não nos lembramos. Pois eu digo que a reencarnação, no meu modo de entender, e eu não estou sozinho nisso, porque a doutrina nos ensina isso, se há uma razão para se aceitar a reencarnação, é justamente o fato de nós não nos recordarmos na plenitude das nossas vidas, dos nossos atos passados. Os espíritos falam, mas não precisariam falar, como é que eu me daria bem? Como é que eu poderia entrar num sentido familiar, de amar, de respeitar, de enfrentar com dignidade os meus adversários? As pessoas a quem eu feri, as pessoas que me feriram, se eu me lembrasse dos atos mal feitos, praticados ou recebidos. Segundo a doutrina espírita, não é que se passa, não é que estejam apagados as nossas ideações, as nossas intuições, os nossos sentimentos de outras vezes. Não estão aqui em estado latente e em potencial e surgem quando necessário, sobretudo para
para que possamos expor, para que possam eclodir todo o nosso conhecimento, toda a nossa experiência oriundas, contidas, alcançadas, aprendidas em outras vidas. As habilidades que as pessoas têm, as facilidades ou as dificuldades, vêm de outras vidas. Kai Barchuto fala com uma franqueza, ele diz assim, nenhum de nós se lembra de ter amamentado no seio das nossas mães, mas amamentamos. Eu digo mais simplesmente, eu não me lembro exatamente das primeiras letras, muita gente lembra. Isso faz parte da reencarnação, muita gente lembra, outros não lembram. Eu não me lembro das minhas primeiras letras, não me lembro de ter escrito como é que eu escrevi a primeira palavra, muito mal lembro da cartilha. Não obstante, eu sei ler hoje, e leio muito, mas eu não me lembro de nada disso. Eu mal e muito pequenamente me lembro do dia que a professora me ensinou a ler horas num relógio, num despertador. Eu me lembro que ela pôs no portal de uma janela na escola, mas me lembro muito vagamente dessas experiências. E as nossas habilidades, e aquilo que nos traz conforto ou desconforto, tudo é fruto, tudo decorre, tudo é consequência, tudo é corolário do aprendizado, das experiências, das vivências de outras vidas. E graças a Deus eu não me lembro. Eu vivo hoje com a minha esposa, com 3 filhos, mais o Roginho que desencarnou, com meus genros, com os meus netos. Como é que eu me daria, ou eles se dariam comigo, se nós nos lembrássemos das malquerências, dos atos praticados? Nós somos pessoas impuras, nós somos pessoas ainda incipientes no conhecimento, incipientes com S e com C, nós somos aprendizes da palavra amor, da palavra respeito, da palavra dignidade. Então eu devo ter cometido muito erro contra eles, ou eles, eventualmente, contra mim. Então é bom. E aí Deus, então, a misericórdia divina, se não quisermos chamar de Deus, a lei divina, a providência divina, nos coloca sob o mesmo teto, sob o manto do amor, essa coisa indefinível que é capaz de fazer os animais se amarem os animais irracionais, se amarem tão intensa e profundamente, que são capazes de se bater à morte para salvar os filhotezinhos. E esse mesmo amor, essa coisa, esse princípio, nos faz com que pais, irmãos, filhos, cônjuges, nos toleremos uns aos outros, sem essa ideia de recordar. Às vezes, esses princípios, essas ideias afloram, para o bem ou para o mal, conforme a necessidade do espírito. A doutrina espírita tem uma profusão de obras relatando, eu me lembro de vários, alguns inclusive clássicos, casos de recordações, de lembranças subreptícias. De repente a pessoa se dá conta de que viveu num lugar sem nunca ter ido do outro lado do continente. Há livros fabulosos de crianças que com 8 anos se lembram de uma vida passada num vilarejo da Itália, num vilarejo, numa masmorra, num pedaço de castelo, numa cabana, e ele daqui descreve o que viu lá, e Barnagi, Ian Stevenson, Dr. Hernani Guimarães Andrade, enfim, são dezenas de escritores e de autores narrando essas lembranças que afloram, de repente, sem motivo aparente, para o bem ou para o mal, e é preciso que a gente esteja consciente disso. Quantas vezes nós não ouvimos pessoas dizendo, olha, certos cientistas que surgiram na Terra com uma finalidade fundamental e princípio de alavancar, de fazer a humanidade evoluir, de fazer a humanidade crescer, no caso, no campo da ciência, ou nas artes, na música, no desenho, na escultura. A gente, quando vê esses espíritos, fala, meu Deus, esse cara não é desse mundo. Não é mesmo. São espíritos que vêm cá para nos ajudar depois de muitas e intensas vidas de aprendizado e passam para cá para nos acudir. Eu poderia citar, eu me lembro, qualquer um de nós aqui, poderíamos citar com vistas às notícias que temos nos jornais, nos livros, na TV, mas eu me lembro de alguns, no caso da minha área, matemática, me lembro de uma pessoa como Newton, Isaac Newton. Isaac Newton era um cara que não era desse mundo. Não é possível, não tem cabimento. Um sujeito desse ter vivido aqui, morreu com 60, 70 anos. Não é possível ter aprendido tudo isso e fazer o que ele fez. Como diz Albert Einstein, que foi outro grande monstro, dizer que a ciência só evoluiu porque tinha os ombros de Isaac Newton. O cara não era desse mundo. Não pode ser. Nós tivemos um funcionário, eu e um colega, nós tínhamos um vigia noturno. Ele falava assim para nós, senhor Ibs, isso aí não tem altura. Não tem altura um cara como Newton, como Einstein, como Stephen Hawking, como outros tantos, para falar no campo da ciência, e no campo da música, como um cara como Beethoven. Isso não existe num lugar, isso é impossível, materialmente impossível, um cara como Beethoven nascer, sai do útero da mãe sem nunca ter tido uma experiência anterior. Impossível. Impossível. Não só Beethoven, uma pleiade de músicos, de compositores. Essas pessoas surgem por lembranças, sem elas próprias se darem conta da experiência que tiveram em outras vidas. Alguns matemáticos famosos,
Pascal, por exemplo, com 4 anos de idade, os pais o descobrem escrevendo com um pedaço de carvão na calçada da casa, recuperando os teoremas de Aristóteles, os teoremas de Euclides, escritos 3.000 anos antes, a criança de 4 anos, balbuciando, fazendo algumas continhas, algo que remetia a esses teoremas. Isso não existe, se isso não for a mente buscando, a mente atraída pelos aprendizados de outras vidas. Enfim, por isso é que a gente não se lembra de tudo, para que a gente tenha mantida a necessidade da convivência e a reencarnação alcança esse objetivo. Porque o objetivo essencial da reencarnação, é o resgate, junto com o aprendizado. Resgatar e aprender, resgatar e aprender. Se nós nos recordamos, se você quer se ver longe das pessoas, como elas eventualmente possam querer se ver longe de você. Mas nesse livrinho ainda, ela toca no assunto, quantas vezes nós reencarnamos, quantas vezes cada um de nós aqui já reencarnou. André Luiz fala que milhares de vezes, só aqui na Terra. Não necessariamente na Terra, em outros planos, em outros orbes. E quando que nós vamos deixar de reencarnar? Isso é muito claro para o Espiritismo. Ela pergunta, nesse livrinho, se nós sabemos a diferença entre ressurreição e reencarnação, porque os povos antigos, essencialmente na antiguidade, alta antiguidade, acreditavam na possibilidade da ressurreição da carne. Para o Espiritismo, para a doutrina espírita, é impossível a ressurreição. É impossível que uma pessoa morta ressurja do corpo, no próprio corpo depois de morto. Nem a ciência aceita, o Espiritismo nunca aceitou. A ressurreição, quando se quer falar, deve-se falar na ressurreição espiritual, a renovação, a revivência, a nova vida espiritual, a ressurreição espiritual. A ressurreição na carne, não. Quando a ressurreição na carne é cogitada, a gente tem que, não tem como, não tem sentido. É uma lei que a misericórdia divina estaria, não tem sentido. O que o Espiritismo fala é a reencarnação, que é a volta, o retorno do espírito, depois de morto, noutro corpo. Ele se desencarna, mantém um corpo secundário, chamado perispírito, e este é um ponto que Kardec descobriu, com o auxílio dos espíritos, extraordinário, um aspecto sem o qual nós não poderíamos entender a sobrevida no plano espiritual. Morre este corpo, os átomos que o compõem voltam para a série estequiogenética, carbono, ferro, zinco e o diabo, na terra, no pó, mas o espírito ressurge no mundo espiritual com o corpo que sobra, com o corpo que fica, com a nova casca que ele tem desde o nascimento, chamado perispírito. Agora eu fico pensando, é fácil para uma pessoa entender isso? Não é. Não é. Eu não subestimo ninguém, não é. Não é. Eu sou muito crítico, atrasado como só e crítico. Eu, quando vejo alguns amigos meus tentando fazer esse exercício de proselitismo, convencer as pessoas, eu falo, ai meu Deus, eu, se não fosse espírita, nem sei, eu nem cogito como é que podia ser eu não me tornar espírita. Eu acho uma doutrina tão natural. Eu confesso que alguns argumentos que as pessoas usam me afastariam da doutrina. Exemplos de médios, de mediunidade, de curas, de falas. Mas ela fala sobre isso tudo, sobre a reencarnação, de um modo interessantíssimo. Ela recorda, por exemplo, algumas passagens ocorridas no Velho Testamento, no Novo. No Novo Testamento, Jesus, em pessoa, falou pelo menos 3 vezes, 4 vezes, de forma contundente, de forma assertiva. João Batista voltou, era o Elias prometido. E para quem tem alguma dúvida, resta o episódio do Monte Tabor. Meu Deus do céu, como apagar isso? Que exercício que as pessoas detratoras do Espiritismo têm que fazer para negar essa evidência tão contundente, tão clara? Jesus sobe o monte, chamado Monte Tabor, e ao subir pede ajuda de 3 médiuns. Aliás, 3 médiuns aos quais ele sempre pedia ajuda em todos os momentos em que ele precisava de ectoplasma. Se alguém tiver curiosidade, busque o Novo Testamento e comece a ler. Quando Jesus cura, quando ele chama alguém para ajudá-lo, é Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago. Devem ter sido 3 apóstolos com particularidades do ponto de vista dos fluidos, peculiares, interessantes. Então Jesus subiu com os 3 para o monte. E lá, quando chegaram no pico, lá na montanha, lá no alto, eis que de repente, do nada, aparecem materializados, ou que não sejam materializados, a imagem de Elias e
e João Batista. Aí Moisés, Elias e Moisés. Quando os apóstolos viram Elias e Moisés, aquilo para eles foi um choque. Isso está narrado nos evangelhos, pelo menos em 3, de forma muito clara. Quando os apóstolos viram Moisés, que tinha morrido 1000 anos antes, junto de Elias, morrido alguns anos depois, os dois juntos, falaram: meu Deus, que coisa interessante, mestre. E aí apagaram. Aquela nuvem que os apóstolos falam, foram tomados por uma nuvem, uma espécie de obnubulação do pensamento, adormeceram, não viram mais nada, só tomaram de sopetão aquela surpresa e caíram num sono profundo. E eu às vezes escuto as pessoas brincando: que será que Jesus conversou com os dois, né? Os dois vieram, Moisés e Elias, os dois paradigmas do Velho Testamento, vêm falar com Jesus. Que será? Bom, mas enfim, quando os apóstolos acordam, eles então acordam meio sonolentos, esfregando os olhos e falam: mestre, aliás, antes deles dormirem, eles falam assim para Jesus: mestre, o sol está quente, olha, sol, e a gente vai fazer uma cabana para o senhor se proteger. Eu falo: não quero, não precisa. E adormeceram. Quando acordam, eles falam: mestre, nós estamos tomados, os três, de uma profunda indignação, algo profundamente esquisito, anacrônico, errado, equivocado, nos foi narrado, porque toda a vida os velhos testamentos, os profetas da antiguidade disseram que antes que o Senhor, mestre, viesse, Jesus, antes que o Senhor viesse, Elias retornaria. Mas nós vimos hoje Elias ao lado de Moisés e o Senhor aqui conosco. Como é que pode o Senhor Elias e Elias não veio? O Senhor está aqui e Elias não veio. Por que Elias não veio? E Jesus tem uma frase fantástica, narrada pelo apóstolo Mateus. Jesus fala assim: não, Elias veio. Só que, antes de compreendê-lo, fizeram dele tudo o que quiseram. E então Mateus fala, e nós entendemos que ele falava de João Batista. Não tem como, ele não pode ser mais claro. Reencarnação pura. O cego de Siloé, meu Deus do céu, como entender isso? O cego, 40 anos de nascença, 40 anos cego na piscina, quando ele foi curado por Jesus, os apóstolos chegam até ele e falam assim: mestre, nós estamos aqui numa dúvida cruel. Esse sujeito aí cego, nasceu, saiu do útero materno cego, nunca viu a luz do mundo. Como é que pode nascer cego? O que consta, eles não disseram, estou aqui conjecturando, o que consta é que as pessoas nasciam com castigo divino por atos cometidos, por equívocos, por erros cometidos. Mas como ele nasceu cego, que hora que ele cometeu? Eles perguntam: será que esse cara pecou no útero da própria mãe antes de nascer? Então Deus castigou ele com uma cegueira porque ele praticou... E os apóstolos falam: mestre, a gente não está entendendo. E Jesus fala para ele o seguinte: há certas reencarnações que não são necessariamente punitivas, expiatórias. Há certas reencarnações que os espíritos assumem, no linguajar espírita, de forma missionária. Jesus falou assim para eles, na própria linguagem de Jesus: ele nasceu assim para que as glórias de Deus nele se manifestassem. E para nós está bem entendido, para que Jesus o tomasse como um dos seus companheiros, um dos seus assessores, para dar a prova para os incrédulos, e que essas provas passassem os séculos e milênios como passaram, de como é a justiça divina, no caso da reencarnação. E os apóstolos perguntaram: mestre, quem pecou para ele nascer assim? Os pais, olha que interessante, ou ele próprio? Eles perguntaram para Jesus, está lá no Novo Testamento: Jesus, quem pecou? Ele pecou ou os pais? Se Jesus tivesse alguma dúvida acerca de eventual desconhecimento dos apóstolos com relação à encarnação, Jesus passaria um pito neles. Falaria assim: espere aí, vocês estão me perguntando quem pecou, se os pais ou ele? Como assim? Ele pecou onde? Não, Jesus entendeu perfeitamente. Ele pecou quando? Noutra vida, noutra existência. Mas enfim, ela toca nesses assuntos. Ela fala sobre a população da Terra. Eu já narrei aqui esse episódio. Veja que essa questão é antiga, né? No item que eu pus aqui, no item 8. Por que a população da Terra aumenta continuamente? Eu me lembro, eu era aluno do ginásio em Andeara. Eu fazia segunda série, ginasial. E a professora Odete Gossen, que era aqui de Rio Preto, que por coincidência até já narrei isso no bairro em que eu moro, tem uma rua com o nome dela, homenageando ela, Odete Gossen. Um dia ela se levantou, não sei porquê, acho que as pessoas, cidade minúscula, em Andeara, né? Aquele tempo menor ainda, sabia que eu era espírita, devia saber, e falou: Eurídice, eu tenho que fazer uma pergunta para você. No meio da classe, cheio de gente, por que os espíritas falam que a reencarnação é um fato incontestável, que espíritos se reencarnam, se a população está aumentando, se reencarnam,
Se desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, era para manter. Era para manter a população. E ela mal sabia ela que hoje, por exemplo, a Terra tem 7 bilhões de habitantes. Naquele tempo devia ter uns 6 bilhões, sei lá. Ela pediu para eu explicar. Eu nem sei o que eu expliquei. Mas é tão fácil, uma dúvida tão trivial. Os espíritos migram de mundos para mundos. E a criação divina, segundo Jesus, segundo os espíritos, não para nunca, é incessante. Os espíritos têm processo de criação constantemente. E há a migração dos mundos. O Brasil, 500 anos atrás, não tinha população, eram os indígenas. Sem densidade nenhuma. Quantos índios para essa imensidão de país? Passados 500 anos, nós somos hoje em 200 milhões de habitantes. De onde é que vem esse povo? Da Europa, de outros países, de outros continentes. De onde vem esses espíritos que aumentam continuamente, vem aumentando continuamente a população da Terra? De outros mundos. E não necessariamente. Segundo os espíritos, ela mesmo fala isso, e os espíritos comentam, André Luiz fala isso, o nosso orbe, a crosta terrestre, a contraparte espiritual que envolve a Terra, é habitada por cerca de 20 bilhões de espíritos, dos quais 7 estão encarnados. Então tem 13 bilhões aí vagando para se reencarnar. Então a dúvida não procede. Aí ela fala sobre a reencarnação divina, ela fala sobre evolução, ela fala sobre, enfim, sobre a justiça divina, são argumentos óbvios. É difícil entender a justiça divina sem o princípio da reencarnação. Não dá para eu compreender que uma criança com esse garotinho que trocou o coração aí outro dia, aqui, né? Foi aqui, né? Com 3 anos. Não dá para entender a saga vivida pelos pais e por essa criancinha de 3 anos, trocando o coração na iminência da morte a todo instante. E nós, adultos e muitas pessoas, com uma vida pujante, rica de saúde, na plenitude de todos os bens. Que diferença? Como explicar isso? Por quê? Qual a razão? Eu vou mais longe. Por que uma criança nasce e vive durante 1 ano, 6 meses? Porque uma criança nasce e vive em condições dolorosíssimas de provação para ela e para os pais e para a família, por 1 mês, 2 meses, 3 meses. Meu filho trabalha numa área da odontologia, ele é pesquisador da Unicamp, e lá na Unicamp, fica em Piracicaba, essa unidade da Unicamp, eles cuidam de crianças com câncer. É um hospital dedicado, é uma escola dedicada à odontologia, mas grande parte dos cânceres que atingem a boca das pessoas são ramificações, são cânceres chamados secundários. O câncer principal, vão achá-lo no fígado, não é parte deles, vão achá-lo no pâncreas, no pulmão, mas quando eles se manifestam na boca, são coisas dolorosíssimas. Coisas dolorosíssimas. Uma criança de 3 anos, 3 anos e pouco, 3 anos, a idade do meu netinho mais novo, passando por doses elevadíssimas de quimioterapia, de medicamentos dolorosíssimos, e ela ciente de que vai morrer. O câncer tomou parte da boca, da face, do crânio, do pulmão, e a boca, quando eles conseguem curar essas crianças, são extirpados pedaços inteiros da arcada dental, do queixo, e são feitas próteses da boca, do nariz. Meu Deus do céu, onde é que está a justiça nisso? Como eu posso compreender isso? Por que essa diferença? Se não pensar que existe por trás disso alguns corolários que justificam essas medidas, esses aprendizados. É difícil de entender, não é fácil de compreender isso, sem o princípio da reencarnação. E eu costumo fazer uma brincadeira nessas horas, nessas discussões, que é a brincadeira bem elementar. Hoje, mais intensa e verdadeira do que há 40, 50 anos. Eu fico pensando, a misericórdia divina, a justiça divina, o que está fazendo com esse povo que vem desencarnando nos últimos 30, 40, 50 anos, com a evolução da ciência, especialmente da tecnologia. Gente do céu, a minha geração que é de outro dia, eu não estou falando de gerações de 200 anos, não estou falando da geração da Idade Média, estou falando da minha geração, eu nasci em 47, geração de meados do século passado, e já é uma coisa absurdamente e quase ininteligível o acompanhar a tecnologia, o avanço da ciência e da tecnologia. O que é que Deus está fazendo com essas criaturas que nasceram 200 anos atrás? Eu vejo as criancinhas hoje, de 1 ano, 2 anos, manipulando o celular, laptop, tablet, televisão, bulas, e a gente mal dá conta de ler. Meu Deus, o que é que Deus está fazendo com a criança? No livro de Ivone Pereira,
Memórias do Suicida, ela conta que quando os espíritos vão até o Vale dos Suicidas para reunir, para salvar, para acudir, para transportar aquelas almas sofridas para lugares melhores, porque à medida que essas pessoas vão melhorando, depois de tanto sofrimento, quem não lê o livro devia ler para ver que sofrimento passa os suicidas quando vão para esse lugar. Há certos momentos que levas deles são levados para outras plagas, para outras instâncias melhores, mais saudáveis, mas é preciso buscá-los. E Maria, mãe de Jesus, que é a coordenadora desse plano, desse projeto de salvar esse povo, ela quando vai lá, ela vai de carro, de tração animal, de carroça. E eu um dia brinquei com o Diego e falei assim, mas eu podia pegar um Fusquinha 68, já não assusta. Assusta sim, porque o cara com um Fusquinha soltar aquele escapamento estourando, esse povo desencarna tudo outra vez. Porque esse povo nasceu 2000 anos antes, que motor explosão, nem a vapor, nem nada. Então ela toma o cuidado deles irem em carruagens, para acudir esses espíritos, para que eles admitam a possibilidade de entrar nesses móveis, para ela poder transportá-los. O que é que Deus vai fazer com esse povo agora? A hora que desencarna, eu fico pensando, por exemplo, no meu netinho. Podia falar do neto aqui de qualquer um de nós, tenho certeza que sim. A hora que ele chegar para o lado de lá, ele vai chegar com conhecimento, quando ele tiver 30, 40 anos, ele vai ter um conhecimento pleno. Nós estamos numa eminência da chamada perspectiva de horizonte que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer. Dizem os cientistas que 10, 12, 15, 20 anos, isso aqui vai mudar muito. Hoje a tecnologia já nos assusta, mas eu fico pensando, quando ele desencarnar, que ele estiver lá com seus 70, 80 anos, onde é que Deus vai colocar o grupo de espíritos como ele, com esse profundo conhecimento tecnológico que arrecadaram, que os absorveu, esse profundo conhecimento ao longo de 80 anos, com uma criança nascida 200 anos atrás, que brincava com um carrinho de carretel, que passava querosene nos carretéis vazios. Lembra, Dejair, disso? O que carretel? Não sabe nem o que é isso. Carrinho de carretel, carro de bois. Hoje é na base do controle remoto, e nem isso, nem controle remoto não tem, hoje é na base do comando de voz. Você dá um comando de voz. Você fala, faça isso para o brinquedo, faça aquilo, suba na parede. Ele sobe na parede, o brinquedo. Você entra dentro de casa e fala, se você tiver a Alexa, que é um dos aparelhinhos de monitoramento Wi-Fi, da Alexa é da Amazon, não, da Apple, acho. Você entra dentro de casa e fala assim para Alexa, é um aparelhinho, assim, está lá em cima do seu criado mudo. Alexa, cheguei. Alguma novidade? Alguém ligou para mim? Ela fala, não ligou. Olha, vê para mim, vê para mim as notícias mais recentes, de hoje de tarde, que eu não acompanhei. Ela lê, ela fala, hoje o Bolsonaro fez isso, hoje não sei o fez aquilo, hoje na Europa do que, hoje o Trump fez isso, lá, ela narra. Aí ele fala assim, olha, aqueça a água da banheira para mim, que eu quero, do chuveiro, da banheira, que eu quero tomar banho daqui a pouco. Ela já dá um comando de voz pelo Wi-Fi, aciona lá o dispositivo, é preciso ter esses dispositivos, e já aquece a água. Aí eu falando isso, ligue a televisão, o canal e tal. Eu não toco em nada. Eu estou falando uma coisa já quase ultrapassada, né? Eu não tenho nada disso. Meu genro tem. Eu não tenho nada, mas já é quase ultrapassado. Agora uma criança dessa, Deus vai ter que fazer o que eu falo, uns guetos. Sabe aqueles guetos que Hitler usava para separar as pessoas durante o doloroso episódio de segregação racial? Os judeus ficavam naqueles locais horrorosos, campos de concentração. Deus vai ter que fazer guetos. Nesse gueto aqui, nesse sítio aqui, vão ficar os espíritos do século tal, naquele do século tal, e aí daquele que passa de uma banda para outra que morre de susto. Não pode ultrapassar. Não tem cabimento. É muito mais fácil Deus, a justiça divina, fazer o que é feito, né? Não aprendeu ainda? Volta e aprende. Volta e aprende, volta e aprende, volta e aprende, volta e aprende. E para encerrar, não vou acabar ficando assim aqui, eu tinha tanta coisa para falar, mas também é muito castigo para vocês, né? Eu sempre conto um episódio aqui que tenho que contar. Eu, quando fazia matemática, era aluno ainda, eu comecei a dar aula, mesmo como aluno, ali em Andeara, nessa cidade, que é minha cidade natal, da minha esposa. E eu então viajava para lá, 2 dias da semana, para dar aula de matemática no colégio onde eu havia estudado. E voltava, imediatamente dava aula e voltava no mesmo dia, ou na manhã seguinte, para fazer o curso que eu fazia aqui. Mas eu passava num vilarejo, uma cidadezinha, entre Andeara e Rio Preto, uma cidadezinha lá próximo de Andeara, onde existia um cemitério, bem à beira da rodovia. E o cemitério foi desativado. E alguém teve a ideia de plantar, intramuros, lá no interior, ficaram os muros, né?
plantar arroz. Gente do céu. Aquele deu uma razoal, a coisa mais linda do mundo, aquelas torceiras, eu que morei em sítio, aquelas torceiras de arroz que saía para cima do muro. Deve ter dado uma renda extraordinária aquele arroz plantado no cemitério. É claro que adubo, que é fertilizante melhor, mais interessante, mais produtivo do que o conteúdo energético do corpo humano. Exatamente. Por que eu estou narrando isso? Porque, segundo a crença que usualmente ignora a reencarnação, nós vamos, no dia do juízo final, era uma coisa que eu queria falar, não vai dar tempo, no dia do juízo final, as pessoas vão levantar das catacumbas, com os mesmos corpos que tinham, e vão ser julgados nesse dia do juízo final. Gente do céu, mas esses corpos que de espíritos que desencarnaram há 500, há 1000 anos, 2000 anos, ou aqui nessa cidadezinha que desencarnaram 100 anos atrás, não tem um vestígio, aqueles átomos que compunham os corpos desses cadáveres estavam no arroz que muita gente comeu e que já morreu. Não tem como. Como é que Deus vai separar isso? Aí eles falam assim, para Deus nada é impossível. Bom, então vamos parar, né? Gente, muito obrigado, desculpe pelo cansaço. Boa noite.